É o programa Boletim Esportivo. Esperei o susto. Rapaz, então... Opa! Agora sim, é o programa Boletim Esportivo dessa segunda-feira. Como vimos falando, agora sim, já com a presença dele. Vou deixar aqui o grande baluarte, né? Fazer a alta apresentação e, claro, né? Pedir aí o boa tarde especial dele. Baluarte, fique à vontade. Zé Gui, Júlio César, filho de ferroviário, né, Zé Gui? Isso. E que vai contar um pouquinho sobre os seus familiares, como é que ele começou no futebol em Janaúba e que tem história muito longa. Se a gente for ficar aqui, dá 10 programas. Com vocês, Júlio César Zé Gui. Bom dia, o diretor-presidente aí, o João. Bom dia, o Cleito. E bom dia, J. Dias. É um prazer vir aqui nessa TV, né? De Janaúba, uma TV que está alcançando aí um nível nacional já. E para mim é uma emoção, né? E também agradecer a vocês me considerar como amigo. E a minha vida é um livro aberto, e cada página que lê, eu não vou falar que é a Bíblia Sagrada, mas tem um conteúdo bem sadio a quem abre ela para ler, né? É isso aí que eu tenho a falar no momento. Com certeza. O grande Zé Gui, né? Jornalista Júlio César Zé Gui. Ô Gui, nome carinhoso, como é conhecido, mas me parece que esse nome já está perdendo, né, o seu rótulo, porque a galera tá começando em todo lugar que você vai te chamar aí de Mister, né, de Jorge Jesus, e você já está dando até autógrafos por aí. Fala um pouquinho aí sobre essa popularidade, você parecer aí o Mister Jorge Jesus. Como é que tá sendo isso também para você? Para mim foi uma grande surpresa. Eu sou flamenguista de coração, né? Porque também meu pai era flamenguista e antigamente, porque a torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil, porque antigamente as rádios, não tinha quase rádio em Minas Gerais, e as rádios transmitiam sempre o jogo de São Paulo e do Rio, né? Então Vasco, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo são os times que tem muita torcida, por causa que são times bem mais velho do que esses outros times. E agora sobre essa postura do Mister, cada momento eu fico me surpreso comigo mesmo. Eu passo na rua, cara, ô Mister, o outro Mister, aí pegou. Agora só que essa imagem eu estou procurando ainda colher fruto, né? Porque até hoje as próprias filhas, minha pai só tem uns apelidos, o senhor é o Kate Richard, o senhor é o Zé Ramalho, agora o senhor é o Mister, pai. E a gente não vê o dinheiro em casa, falei, não. O dinheiro vem com consequência do tempo. Com certeza, ou seja, o bônus, porém, falta os ônus, né, como é conhecido. Mas Zé Gui chegou até a gravar já propaganda em Belo Horizonte, que eu estou sabendo, de loja. Mas vamos falar agora daquilo que Zé Gui sabia fazer muito, que era jogar bola. Começa contando a sua história aí, quando você começou, na época de criança, foi crescendo, desenvolveu e chegou até profissional. Jota, a história minha do futebol é uma coisa interessante, que eu gostava mais de uma bola do que o próprio caderno e o próprio livro. Minha mãe foi uma professora, né, formada no Colégio Interno de Caruaru, a primeira professora de Capitão Enéas, e por ser filha de professora, eu tinha que dar o melhor de mim dentro da sala de aula, e eu não conseguia dar mesmo. Só no primeiro ano eu fiquei 7 anos repetindo o primeiro ano. 7 anos, não é brincadeira. E agora falar do futebol, o futebol é muito interessante, porque eu moro ali na Rua Françá, com Jaraguá, é o Campo Marinheiro. Tinha um campo ali bem próximo. O Marinheiro, e nós tínhamos os times aqui, o Marinheiro, que era um dos times antigos. Meu pai era o treinador. Então, esse time foi o primeiro time que eu torci, que eu vi assistir. A primeira partida que eu assisti do Marinheiro foi no ginásio aqui. A gente foi aqui no ginásio, era longe, rapaz. A gente criança, a gente veio no caminhão e descemos, o Marinheiro ganhou. Aí eu comecei o futebol naquele Campo Marinheiro com Beija, que era o treinador, irmão de Carrinho da Rinha. E nesse time eu fiz umas partidas, aí depois surgiu o Cruzeirinho de Quinha na Praça Dr. Roque. Era o maior auge esse Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro era de Quinha e o Atlético era de Zezinho, seu Zezinho de Marcomini, filho de Marcomini. Então o jogo era 10 horas da manhã, enchia aquela praça,
de torcedor do Cruzeiro e o Atlético para assistir essa meninada jogar. E a trave, Jota, era uma trave de mamoneira. E aí nós só tivemos 4 jogos. 3 jogos foi vitória do Cruzeiro e 1 vitória Mas do não Atlético. foi contrário não, Zé Gui? Fala a verdade. Não, falando de coração. E eu vou contar aqui, mandar um grande abraço aí pro Toco. Toco é engenheiro agrônomo aí, trabalha nas grandes fazendas. Toco veio lá da estação para reforçar o Galo e esse dia eles ganharam. Aí depois surgiu, depois eu treinando no Marinha, chegou o Hélio dos Anjos e Eduardo me convidando para ir pro time do pai dele lá no Mineirinho. Uma bola G18, sabe? A gente ia jogar com a bola pequena, aí eu fui pro Cruzeirinho de Seu Emílio, Narciso do Fórum. Seu Emílio, Narciso do Fórum, estou lembrando o outro que fazia parte da equipe. Nesse Cruzeirinho nós fizemos grandes partidas, fizemos partida em Porteirinha, Mato Verde e tudo. Desse Cruzeirinho eu cheguei a ir pro Tupi. Foi aonde que eu comecei minha carreira no time já mais não vou, profissional amador, né? Aí eu fui pro Tupi, do Tupi tive uma fase boa, aí do Tupi eu fui pro Vasco, depois eu fui contratado pelo Botafogo de Efigênio, do Botafogo de Efigênio surgiu o Juventude, do Juventude eu fui pro Juventus, do Juventus... Passou os times de Janela. Juventus eu fui pro Rio Novo, do Rio Novo eu joguei no Atlético de Biva, de Nova Porteirinha, meu grande amigo Biva hoje aí tá com esse negócio, mexe com cavalo, country, né? É uma coisa chique lá, vocês têm que visitar Biva de Nova Porteirinha. E depois disso aí eu fui pro Guarani de Vá, foi ali numa decisão Guarani e Olaria, que eu estava preparado para entrar nas 3 primeiras partidas, né, decisões, e como se fala, os bastidores não deixou eu vestir a camisa 7 do Guarani nessa decisão. Aí eu fiquei frustrado, porque eu estava preparado, experiência, eu acho que eu ia dar bem muita coisa pro time, mas a diretoria e o né, não me convocaram. Aí eu falei, não, vou abandonar o futebol, e abandonei o futebol no Guarani, mas eu mostrei o Guarani que eu tinha um pouco de prestígio, que a gente foi vice-campeão, Jota, e eu levei o prefeito no Centro Cultural para entregar as medalhas nossas e a taça de campeão, que é o nosso saudoso Edilson Brandão. Agora, Gui, você teve curta passagem pelo profissional e alguns contam algumas histórias. Chegou a hora de você contar a verdadeira história, que não foi camisa, não foi pular muro, não foi... Conta a verdade aí do que foi. Ó, a minha ida pro Exab foi uma ida muito assim, bem... Eu compro sempre Placar, revista Placar. E Luizinho do América falava como é que era ele jogando diante dos goleiros. E Luizinho contou que ele jogou pedra de gelo no jogador, no goleiro, para o goleiro sair de foco. E contou também que ele saía da área, o centroavante saía da área, virava as costas para o goleiro, mas olhando para trás. E eu pus isso na cabeça, aí jogando Botafogo e Tupi. Aí o Demas tocou a bola, quando ele tocou, Botafogo, Vasco e Tupi. O Vasco e Tupi. Aí quando eu saí da área, o Demas jogou a bola, mas eu tava olhando a bola. Ele não achou que eu tava. Antes dele pegar na bola, eu já peguei, recuei para trás e toquei para Dão. Dão pegou e deu um chute. Debaixo do gol, ele errou esse gol. Aí o treinador do Vasco, São Alberto, né, que tinha aquele restaurante Carlos ali. Alberto Carlos Alberto, ele viu aquela inteligência, falou, ó, quero que você vá pro Exab. Aí eu cheguei no Exab em Belo Horizonte, né, apresentei lá na cidade industrial, na indústria lá, fui lá para Contagem. Início o Hélio dos Anjos já era jogador do Juvenil, titular do Juvenil. E eu fui para fazer um teste em novembro, né? Aí, rapaz, me pegou de surpresa, aí no outro dia eu fui pro campo, mas não tinha treino, tinha uma corrida. Pô, os caras botou eu para correr 5 quilômetros, aqui em Genova a gente não corria nem 1 quilômetro. Eu tive que participar dessa corrida, não foi fácil, mas sempre dando as paradinhas. Mas lá eu não cheguei a ter muito espaço não, porque estava no fim do campeonato, fiz uns treinos até bem, atualizei.
Mas eu tive uma passagem rápida também no Infante, do Juvenil, do Vitória, né? Que essa história é uma pouco diferenciada, que eu quase fiquei, mandaram o contrato de gaveta para minha casa, para minha mãe assinar, mas aí minha mãe não assinou, mandou uma carta e ainda mandou o dinheiro dentro. Aí o Paulo Maracajara falou, ó, não tem jeito, você ficou a situação, tá? Então eu retornei. Teve que voltar. Então no profissional foi pouco espaço que eu tive, viu, Jota? Ô, Gui, você contando em várias histórias, né? Um pouco, né? Se for falar todas as histórias que você vivenciou no futebol, daria praticamente 2, 3, 4 horas, enfim, muitas daria horas, mais né? de um, viu? Com certeza, né? Com relação a histórias do futebol. E você falando que passou, igual o Jota falou, né? Você foi um verdadeiro andarilho da bola, né? Você passou em vários clubes, né? Do futebol. Ele não aqui quis da falar, nossa não, mas ele região. fez um teste no Cruzeiro também. Fez o teste também. Então é o seguinte, passou por vários clubes do futebol e isso mostra também que você contribuiu também para a história do nosso futebol, né? O futebol amador, o futebol gurutubano. E pra gente é um privilégio, né? Tá recebendo você aqui no nosso programa, né? Você abrilhantou demais, né? A gente sempre tendo aí esse espaço, esse espaço aí para aquelas lendas do nosso futebol, aquelas pessoas que fizeram e contribuíram muito para o nosso futebol. Eu quero agradecer de fato aqui a sua participação. Você pode fazer suas considerações finais e deixar sempre aqui o espaço aberto para você vir trazer notícias esportivas. Mas antes, só para completar, o Zé Gui é uma surpresa grata. Voltou a jogar futebol em Montes Claros, que ele está morando em Montes Claros, e esses dias gravou uma cena aí, dando um passe aí que tá nas redes sociais. Repercutiu, hein? Muitas visualizações esse passe de calcanhar que você deu aí, hein? Ó, eu jogo em 2 times. Eu jogo lá em Montes Claros, no bairro de Lourdes, que é um futebol ao domingo, é campo esporte mesmo. Né? Não, esse é um campo, é aquela grama de burro, né? E na terça eu jogo também lá em Montes Claros, em frente ao Parque Municipal. Esse já é society, esse já é essa grama aí sintética. E eu estranhei, né? E é uma grama que se você cair, você queima todo. É de plástico, ela queima, certo? Mas, e o assessor do deputado Abel Santiago, quero mandar um abraço aí pro Tiago. Nós estávamos lá, na terça-feira, eu falo que eu jogo em 2 times Montes Claros diferenciados. No domingo, eu jogo com um time mais do nível mais baixo, social mais baixo. Agora na terça, Jota, é só pessoas da alta, né? Aí eu estava lá jogando, me apresentando, Thiago filmando, e foi um lance bem diferenciado, porque eu partindo para um lado e para o outro, a bola vinha, não dava para mim pegar que eu estava de costas. Eu tentei dar uma de joelho, levantei, mas o joelho não foi muito não, mas bateu aqui atrás e a bola foi, então surgiu esse lance. Aí tem nego que fala, mas esse passo foi bom. Passo vale de todo jeito. O que não vale no esporte é perder, nem no esporte, nem na política. Tudo vale, só não vale é perder. Então tá aí o grande Zé Gui. Zé Gui, mais uma vez quero agradecer, chegamos no final do programa Boletim Esportivo. Quero enaltecer demais, enriqueceu demais o nosso programa. Quero parabenizar você, Cleito, parabenizar. Eu vou só tomar um espaço para mandar um grande abraço aí para Tony Cabeção, pai dessa figura, que é meu amigo, arrupiei, e mandar um grande abraço em nome de todos os jogadores de Janaúba. Eu quero mandar um abraço para Peba do Espetinho. É o goleiro. Peba era o seguinte, né? Vai frangueiro, mas se ele pegasse a primeira, nós ganhava a partida. Então um abraço para Tony Cabeção e para Peba do Espetinho aí, na Avenida do Brasil. E Peba do Espetinho é diferenciado. Cerveja tem gelada. E espetinho quente, porque só põe passar se você pedir. Ele não tem negócio de chegar e espetinho tá assado. Se você falar que é ele põe. Então é diferenciado. Um abraço para essas duas pessoas que eu guardo no meu coração. E um bom abraço para vocês. Tá aí o Zé Gui. J. Dias, suas considerações finais. Eu quero aproveitar e dedicar esse programa de hoje a uma amiga que nós perdemos, a Solange. Vá com Deus. Daí o J. Dias, o baluarte da informação esportiva, o grande Zé Gui, né? O grande Gui aqui presente no nosso programa, agradecendo a todos vocês que estiveram ligados na edição dessa segunda-feira, nosso diretor-presidente João Ricardo, prometendo voltar na quarta-feira com mais uma edição. Fiquem todos com Deus.